Boa tarde a todos presentes, boa tarde a quem nos acompanha aí de casa. Vou fazer uso do tema livre hoje, e como faz um tempo que eu não exibo meus contatos, eu queria pedir para a técnica exibir primeiro a capa, em que o primeiro slide, em que a gente mostra aí, ó, o início da nossa apresentação, 28ª sessão, 17 de setembro. Esse que vos fala, Gabriel. E o último slide já de cara, para que eu convide todas as pessoas que nos acompanham de casa a entrarem em contato com o meu gabinete. Aí tem meu WhatsApp, tem o número do meu gabinete, meu Instagram, meu Facebook. Entrem em contato para qualquer demanda que vocês tiverem. Vocês também podem mandar demandas pelo formulário de denúncias. É muito importante que você converse com os vereadores, você que acompanha aí de casa, que você traga as suas demandas para os vereadores, para que a gente consiga direcionar essas demandas, para que a gente consiga consolidar essas informações e consiga movimentar o poder público, especialmente o poder executivo, que é a prefeitura, responsável por prestar serviços, por executar políticas públicas, para que a gente possa movimentar a prefeitura para atender essa sua demanda. Porque muitas vezes a gente tem problemas aqui em Jacareí que o poder público sequer toma ciência. Jacareí é uma cidade enorme territorialmente, uma cidade muito grande populacionalmente. É muito importante que as reclamações, que as insatisfações cheguem ao poder público, e muitas vezes o vereador é o caminho para essas insatisfações. Então entre em contato com a gente, mande aí críticas, dúvidas, sugestões também de projetos de lei para que sejam elaborados. A gente gosta muito de conversar com a população, e o nosso mantra, Jean, o nosso guia na nossa atuação parlamentar é a ideia de política baseada em evidência. Nada do que a gente faz vem da nossa cabeça, nada do que a gente faz vem do achismo, do feeling, de acreditar que alguma coisa é boa porque a gente tem uma afinidade com essa coisa. Tudo que a gente faz é baseado em dado, em uma reclamação que você nos manda, em uma queixa que a gente ouve de um munícipe, de problemas efetivos, de dados estatísticos, sempre baseado em evidências. E é justamente por isso, porque a gente tem como mantra política baseada em evidências, que quando eu subo aqui para fazer uso da palavra no tema livre, eu costumo exibir alguns gráficos. E eu queria pedir para a técnica aí exibir o gráfico, o slide número 2. Esse gráfico que você está vendo aí na sua tela são os principais temas de denúncias que recebemos essa semana aí, entre a última quarta-feira e o dia de hoje, na nossa cidade. Como de costume, você pode ver que a infraestrutura é um dos primeiros lugares, é o primeiro lugar nessas semanas, sempre figura entre os primeiros lugares, então no geral está entre os primeiros lugares aí dos temas de reclamações. A gente tem muitas queixas sobre mobilidade. Você que vive em Jacareí, você que se locomove, especialmente de carro em Jacareí, sabe como o trânsito anda difícil, como faltam soluções criativas de mobilidade aqui em Jacareí. Seguido por zeladoria, eu digo com alguma tranquilidade que esses são sempre os principais temas. Às vezes zeladoria é o primeiro, às vezes mobilidade é o primeiro, às vezes infraestrutura é o primeiro, mas os três sempre estão figurando ali entre as primeiras posições. Seguidos por meio ambiente. Meio ambiente, a gente tem uma série de tópicos aí que estão abrangidos por esse tema, que vai desde pedidos de poda de árvores, até questões mais estruturais, mais significativas, como, por exemplo, a discussão sobre o uso da área da ETEC, que foi um tema que a gente abordou essa semana. Vem aí também no nosso gráfico dessa semana, segurança. Jacareí, inclusive, tem tido semanas difíceis quando o assunto é segurança, né, Neto? A gente teve vários casos bastante tristes, bastante trágicos de feminicídio. A gente teve o acontecimento com aquele rapaz que foi assassinado em São José dos Campos e que o corpo foi deixado aqui em Jacareí. A gente teve outros casos também envolvendo o Uber. Então, foi uma semana, as últimas, né, semanas bem atípicas quando a gente fala de segurança. E, por fim, a assistência social, que sempre acaba sendo um tema que aparece ali na parte de baixo do nosso gráfico, com queixas sobre falta de políticas públicas de segurança alimentar, principalmente, queixas sobre a qualidade da cesta básica, queixas sobre a qualidade do Bom Prato.
E agora a gente teve mudanças aí, né, Neto, no Bom Prato Móvel, então imagino que ela aparece aí na pontinha inferior do nosso gráfico justamente por isso. E aí, técnicas, puder passar para o próximo gráfico, por gentileza? Esse é o gráfico dos bairros que vieram as nossas principais reclamações essa semana. Vocês podem ver aí que o Pagador de Andrade teve uma representatividade bem grande no gráfico dessa semana. E isso acontece porque eu fui até o Pagador de Andrade visitar uma escola. A Escola Fundamental e de Ensino Infantil, EMEIF, que a gente tem lá. E sempre que eu visito um bairro, a gente tem um pico de denúncias vindas desse bairro. Desde pessoas que eu tive contato na visita, até pessoas que veem o vídeo que a gente posta nas redes sociais e falam, olha só, o menino teve aqui no meu bairro, vou mandar para ele problemas que a gente está tendo aqui. É um negócio que sempre acontece, Paulinho. Quando a gente grava um vídeo em um bairro, a população vem massivamente se manifestar sobre questões desse bairro. Para você ver como a representatividade é algo importante mesmo. Sempre que você vê seu bairro sendo tema de uma fala de um vereador, você se sente estimulado a ir falar sobre o problema. Então, se você que é aí do Pagador de Andrade, você que é do Jardim Liberdade, do Jardim Santana do Pedregulho, não está o Joex aí, que é morador lá do bairro, para eu poder citar ele, Jardim Primavera, Jardim São Luís, Parque dos Príncipes, do Bela Vista, Parque Santo Antônio, no qual morei muitos anos. Você que é desses bairros, por favor, mande aí suas inquietações, suas sugestões para o bairro, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa cobrar soluções cada vez melhores da prefeitura. E aí, para finalizar os slides, eu queria falar sobre os trabalhos que foram produzidos essa semana. A gente não considera nesses trabalhos o pedido de informação. Toda semana a gente faz 2 pedidos de informação, porque a gente tem um trabalho de compilar dados. Então, todas as respostas que são trazidas por meio de questionamentos, né, respostas aos questionamentos do pedido de informação, eles são compilados, traduzidos ali em tabelas, em repositórios de dados que a gente tem, para que a gente consiga compreender bem Jacareí. Afinal de contas, é política baseada em dados. Quando a gente tem essas informações, a gente gosta de armazenar elas, de organizar elas, de deixá-las de uma forma que a gente possa utilizá-las para o trabalho. Mas a gente não considera nesse último gráfico, a gente considera aqui indicações, requerimentos, moções, votos de pesar, os demais trabalhos legislativos que a gente tem aqui na casa. Eu não sou um vereador que costuma fazer moção, eu não costumo fazer voto de pesar. Uma bandeira do nosso mandato, ter o nosso trabalho voltado para um efeito prático na comunidade, apesar de eu achar que moções são, sim, importantes, de moções de pesar, moções de aplauso são importantes, a gente tenta se focar em trabalhos que vão produzir resultado no seu bairro, na sua rua. E aí a grande parte é indicação. Para quem não sabe aí de casa, a indicação é uma sugestão que a gente faz para a prefeitura. Quando a rua da sua casa está ruim, a gente faz uma indicação para a Secretaria de Mobilidade Urbana ou para a infraestrutura. Quando falta água na sua casa, a gente faz uma indicação para o SAI, que é uma entidade da administração indireta. Agora, quando o problema é EDP, a gente faz, porque tem uma árvore crescendo na fiação elétrica da EDP, aí é um requerimento, que é quando é uma solicitação para fora da administração municipal. A gente manda esse requerimento solicitando. Como vocês podem ver, a maior parte dos nossos trabalhos são indicações, então são problemas da prefeitura, que têm que ser resolvidos pelo prefeito, pelos secretários, mas uma parcela também aí vai para requerimentos, que normalmente são para Estado, são para concessionárias de serviço público, e por aí vai. E aí, com esse slide, a gente termina a apresentação dos dados dessa semana. Eu queria que, mais uma vez, ficasse exposto aí na tela os meus contatos, para todos que tiverem interesse em mandar denúncias, sugestões. E aí eu queria falar sobre outros temas que a gente selecionou aqui como importantes. É impossível a gente falar de política hoje e a gente não falar sobre a PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, em nível federal. É uma medida aprovada pelos deputados federais que, na prática, praticamente inviabiliza. Na prática, praticamente é difícil, né, Neto? Que na prática inviabiliza a investigação e que deputados federais sejam processados por crimes cometidos. A medida que institucionaliza a impunidade aqui no Brasil, uma medida que está sendo capitaneada por partidos como o PL, que está sendo capitaneada por partidos como republicanos, que são maioria
são bastante representativos, na realidade, né? No Congresso Nacional, e que é muito importante que você aí de casa responda. Que você questione, que você levante nas suas redes sociais os problemas, que você aponte o quanto esse Congresso tem uma composição ruim, o quanto esse Congresso está pouco atento, Congresso Nacional que eu estou dizendo, pouco atento à população, porque pode parecer que a sua manifestação é pequena e não vai representar nada, mas quando a gente soma milhares, milhões de manifestações pequenas, a gente tem uma grande manifestação. Juntos nós somos fortes e é importante que os deputados entendam isso, que eles não podem legislar para si próprios, eles não podem legislar em benefício próprio. Quem ocupa um cargo público, seja de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, precisa pensar no povo antes, e eles não estão pensando no povo. Eu também queria fazer uma rápida menção ao algo que aconteceu aqui em São José dos Campos, nossa cidade vizinha, sobre uma censura contra uma jornalista que iria participar da feira literária que ocorreria ali em São José dos Campos. Sem entrar no mérito, se eu concordo ou discordo com essa jornalista, acho que essa é uma discussão que não cabe aqui, eu acho que é absurdo a prefeitura censurar previamente jornalistas, artistas, escritores de um evento. O evento ainda nem ocorreu. Se ela participasse desse evento, que é organizado com recursos públicos, que é organizado no espaço público, e fizesse qualquer manifestação infeliz, aí sim ela poderia ser responsabilizada. Agora, impedir que ela participe, isso é descabido, isso é contra o que os próprios detratores da participação dessa jornalista defendem, que é a liberdade de expressão. Então é importante que a gente defenda a liberdade de expressão como um direito fundamental aí da nossa República. Também falaria o mesmo se fosse o contrário, assim como já me manifestei em outras oportunidades, quando humoristas que são mais ligados à direita tentam ser censurados previamente. Sou contra isso. A gente precisa ter coerência, a gente precisa que os nossos posicionamentos sejam responsáveis. E eu sigo fazendo esses posicionamentos de forma responsável e de forma coerente. Afinal de contas, quando a gente é verdadeiro, a gente não precisa se preocupar em ser coerente, né? É isso. Hoje a nossa participação aqui no Tema Livre foi mais amena, mais tranquila. A gente acha que é importante, de tempos em tempos, apresentar esses dados para toda a comunidade, mas sem se furtar, é claro, de abordar assuntos polêmicos, assuntos importantes, como esse da PEC da blindagem e esse da jornalista que foi censurada na Feira Literária de São José dos Campos. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos. Convido o vereador